Olá, amigos, amigas, bom dia aí, boa tarde, boa noite, a depender do horário pelo qual vocês estão aqui nos acompanhando. E bem-vindos, né? Aqui a mais um Notícias Comentadas, um programa do canal Mesa de Debates. Como vocês sabem, conduzido aqui por mim, André Bontempo, também pelo cientista social Guilherme de Almeida Soares, e claro, em parceria aí com outros colaboradores, alô Lucas, grande jornalista aí da linha esportiva, também com algumas contribuições na parte política, também olhando as questões tangentes ao coronavírus, à crise política e a crise da pandemia, a crise sanitária que tem se instalado desde o ano passado. E falando aí em ano passado, estou aqui acompanhando a CPI, a famosa CPI da Covid, e olha, denúncias um tanto quanto sérias, um tanto quanto complicadas, delicadas, que precisam ser devidamente olhadas e trabalhadas aqui. Uma delas que a gente pode muito bem destacar, a tentativa do governo federal de fazer alteração na bula do medicamento, da cloroquina, né? Da cloroquina e da hidroxicloroquina, para poder indicá-la, falar que ela é um medicamento eficaz para o combate ao coronavírus. O próprio laboratório já desmentiu isso, e também uma coisa é um pesquisador, uma pesquisadora, o cientista, ele até tem toda a liberdade de fazer o trabalho dele, desenvolver os estudos dele, e até aí, pelo menos dentro do que ele está utilizando de critérios rigorosos, de uma autonomia científica, digamos assim, até aí tudo bem, isso não é nenhum grande problema. O que pega é a forma como isso chegou para o governo, para os assessores do governo federal, e desenvolveu-se a ponto de quererem adotar o medicamento como a famosa cura milagrosa, e que já não é de hoje que estamos vendo que não é bem assim. Então são questões aí bastante complicadas. Outras delas com relação ao medicamento, e esse é um, né, que, como já falamos, vai ter que ser bem explicado aí, a questão da bula do remédio. Outra questão também são as campanhas do governo. Foi muito questionado, muito cobrado hoje como estão sendo as campanhas do governo. Agora, apesar de uma comunicação um pouco mais assertiva, ainda esbarra no fato de que o presidente, gostemos ou não, é uma pessoa influente e continua soltando suas verborragias, suas frases normalmente sem base naquilo que a gente vem observando na realidade, e cria-se toda uma série de confusões em cadeias, fake news, e é aquela história, né? É... Ruim o cabeça, pior os seguidores. Então a gente já vê como a coisa se desenvolve nesse sentido, e a quantidade de fake news, informações soltas ou pessoas fazendo e reproduzindo as mais diversas besteiras com relação a uma suposta preservação contra a Covid-19. Outra coisa que também chama a atenção é as tentativas da situação dos apoiadores de
alegarem que o presidente Jair Bolsonaro não é contra a vacina, ou não atrapalhou, não buscou fazer uma anticampanha, ou mesmo não promover a vacinação em massa. É verdade, a princípio, que ele, na verdade, teve sim essa negação, né? Ele é um negacionista, como bem vimos, e tudo isso acabou atrapalhando, tornando aí o Brasil um país um tanto quanto complicado no tratamento da Covid-19. Claro que sabemos que a culpa não é meramente dele, por isso, assim como querem os defensores do governo, e eu também defendo que sejam investigados aí governadores e os esquemas de corrupção ou mesmo incompetência dos demais responsáveis, das demais entidades da nação, evidentemente, mas temos que lembrar, antes de tudo, que o poderio máximo é do próprio Bolsonaro. E não adianta eles falarem que, mas o presidente falou para apoiadores, mas ele falou para um grupo, na verdade o governo federal está fazendo a campanha, mas o governo está buscando fazer a coisa certa, o ministro está fazendo da forma A, da forma B. A coisa sempre acaba ficando muito torta, muito descabida. A gente vê aí, eu não vou nem entrar só na questão propriamente da vacina, mas a gente vê aí uma série de diz que me diz, de falei, não falei. Então, a coisa já está num nível assim que é surreal. Você simplesmente já não sabe nem o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Tamanha essa quantidade de fala aqui, fala lá, quando já se estava elogiando, se apaziguando com a China, inclusive para retomar as parcerias, as atividades, vem ele novamente falando em guerra química, falando num suposto tirar proveito por parte da China da pandemia para se enriquecer. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão, se é verdade ou se não é, mas o que a gente vê, o que a gente se baseia, a princípio não podemos afirmar isso, mas ainda que fosse, não é o tipo da coisa que você pode falar nesse momento, sabendo que você precisa dos insumos da China, sabendo que você precisa da vacina e da produção de vacina, e a matéria-prima está vindo justamente de lá. Hoje mesmo, o Butantan já anunciou que a Coronavac vai ter alguns problemas aí com relação à sua produção e distribuição em solo nacional, porque a China deu uma, vamos dizer, pequena cortada nas relações comerciais, né? O que era de se esperar depois de certas prosopopeias presidenciais. De resto, é bastante complicado ver na CPI que, na verdade, a gente tem o lado pró-governo e o lado antigoverno, mas infelizmente não tem aqueles que estão ali seriamente e profundamente buscando ampliar as discussões e olhar mais do ponto de vista propriamente da população, dos trabalhadores, das trabalhadoras. A gente acaba vendo muitos senadores, muitos políticos ainda que de oposição, mas querendo fazer todo um teatro, querendo fazer todo um jogo de cena para também se sobressaírem, para também ficarem bem na fita e se mostrarem como alternativas políticas aí para os respectivos cargos que eles forem querer se candidatar para 2022. Sabemos que as eleições logo logo estarão aí e todo mundo já está de olho querendo garantir, evidentemente, a sua boquinha.
Mas de resto, hoje depoimento da Pfizer, do pessoal da Pfizer, alegando que após repito, 7 tentativas, 7 tratativas com o governo, apenas na sétima houve finalmente concordância por parte do governo em comprar as vacinas da Pfizer. Então, ainda é um assunto bastante complicado e que devemos continuar aí observando. Outro ponto com relação aos medicamentos, e que isso também será observado, é a polêmica com relação ao que realmente está fazendo efeito ou não. Você pode ter aquelas pessoas que tomam um determinado medicamento e não acontece nada, mas você pode ter aquelas que tomam e acham que por si só vai resolver e acabam tendo, além de outros fatores, outros pormenores, outros problemas causados justamente pela ingestão e pior ainda pela ingestão errada do medicamento, você pode ter a pessoa que acaba tendo um quadro, uma evolução do problema da Covid e que o medicamento na prática não está agindo conforme era esperado. E casos onde a pessoa, ela, independente do medicamento ou não, ela provavelmente já não teria mesmo um quadro mais agravante do problema e acaba atribuindo a sua salvação ao fato dela ter tomado determinado medicamento. Eu não vou entrar no mérito da ivermectina ainda, pois ainda estou lendo bastante material, conversando com algumas pessoas mais a par, que elas não condenam de tudo a cloroquina. Desculpa, a ivermectina. Mas ninguém está dizendo que é a salvação aqui do mundo. E antes de tudo, independente de estar ou não tomando qualquer medicamento que seja, todas as medidas sanitárias, o uso de máscara, isolamento, distanciamento, a higienização, tudo isso não está descartado. Então eu até repito aqui, até como uma questão de prestação de serviço social, até repetimos aqui para manter vocês devidamente atentos com relação a tudo isso. E falando aí agora, história bastante complicada, né? Já não bastasse todos os problemas que a gente vem acontecendo aí no mundo com pandemia, todos os problemas severos, agora ainda vem a questão do jacarezinho, né? Como já está sendo devidamente chamado, o massacre na comunidade, na favela do Jacarezinho, e pelo que a gente observa, tem lido até hoje, e não só pela esquerda, mas inclusive o Reinaldo Azevedo também trouxe um material, no mínimo, que abre aí a mente, né, faz a gente pensar um pouco a respeito, até onde foi realmente uma suposta guerra ao tráfico e até onde foi uma intervenção de milícias, direta ou indiretamente organizada, para poder atuar naquela região, tirar ou pelo menos limitar o trabalho do tráfico de drogas e fazer com que outros tipos de criminalidade se instalem naquele local. Afinal, estamos falando do Rio de Janeiro capital, e eu não preciso ir muito além, não preciso ir muito a fundo para a gente saber aí, discutir mais ou menos como a coisa, infelizmente, funciona. O que eu sei é que foi uma demonstração de brutalidade. Cansamos de ver depoimentos, fotos, imagens, tudo que nos leva a crer que houve um assassinato desnecessário, ações descontroladas e por uma polícia que pode ser uma palavra forte,
mas hoje, ainda mais a do Rio de Janeiro, causa verdadeiros motins, né? Não, logo, logo, se continuar desse jeito, não sei onde vamos parar. É uma polícia, infelizmente, desgovernada, literalmente falando, hoje em dia. E assim como tantas outras esferas aí no país, em especial no Rio de Janeiro, mas isso é uma questão que a gente pode trabalhar num outro momento, profundamente afogadas em corrupção e esqueminhas aí que um tanto quanto complicam a vida do cidadão comum e nada tem a ver com combate à criminalidade, com o combate ao tráfico. Aliás, se for parar para pensar em tudo que foi feito nessa ação e o que teve de retorno concreto, a chamada guerra ao tráfico, até o momento, pelo que eu venho acompanhando, o tráfico continua vencendo. É triste, mas eu vejo assim como sendo uma verdade. E a gente acaba voltando àquela velha questão, né? Essa tal guerra ao tráfico de drogas, na verdade, é uma guerra à população pobre, à população periférica e uma forma de se instituir o chamado poder paralelo, né? Uma forma de mostrar que eles são eles, nós somos nós. Como dizem, uma coisa é o morro, outra coisa é o asfalto. Infelizmente, tem muita literatura, tem muito material importante aí, né? Muitas pessoas com quem até buscaremos conversar em outros momentos, que vira e mexe argumentam sempre isso. Então, bastante complicado essa situação aí no Jacarezinho, que só reforça tudo que já falamos, tudo que já comentamos com relação à política de Estado brasileiro para segregar pobres, para segregar a população majoritariamente negra, né? Que é quem acaba, são os principais moradores dessas comunidades e infelizmente os mais afetados por essa política de violência de Estado. Questões aí também do Jacarezinho que mobilizaram e muito. E eu sei que vai chover ataque, vai muita gente vir falar aqui de mas o traficante, mas bibibi, mas não sei o que, mas bababó, mas o cara que estava armado, mas aprendeu tantas armas. Foi irrisório o que prendeu de gente propriamente, ou que se juntasse tudo, vamos considerar assim entre aspas, saldo positivo da ação no Jacarezinho é gritantemente menor do que o saldo negativo. E entra toda essa questão aí que a gente já falou, que ainda está por trás e que mal se sabe. O que é que tem mais a fundo na questão da intervenção, da operação militar aí na favela do Jacarezinho, que inclusive a própria grande imprensa não está abordando, não está falando muito a respeito. Coisas aí a se pensar. E infelizmente, justo na semana, hoje, dia 13 de maio, onde se completa 133 anos da assinatura da Lei Áurea, a abolição da escravidão no Brasil. Um momento um tanto quanto delicado, um tanto quanto polêmico, que por partes devemos celebrar, lembrar e comemorar, mas por outro devemos ver com grande preocupação, porque embora a escravidão, do ponto de vista legal, tenha acabado no Brasil, tenha se encerrado,
não se acabou com o racismo, com o preconceito, com a discriminação, com a perseguição, com as injustiças, com as divisões sociais. E a, a abolição, né? Ela, claro, antes ser um homem livre, uma mulher livre, do que ser um escravo, evidentemente. Mas, infelizmente, precisamos também analisar com os pés no chão que a abolição da escravidão no Brasil foi uma forma também de garantir, de abrir oportunidades, entre aspas, a essa população negra, a essa população sem bens materiais e sem renda, já que eram escravos, a terem que vender sua força de trabalho por custo baixíssimo, tendo que lutar e arranjar formas de fazerem parte de algum jeito da cidade, da comunidade e viverem da forma que dava. Isso explica muito até hoje o cenário de desigualdade, o cenário geoeconômico brasileiro. Que, aliás, poderíamos, né, ter alguma informação um pouco mais atualizada e precisa, mas temos aí o problema sério também do censo ter, cortado aí pelo governo. O STF determinou que seja realizado, mas ainda não vimos nenhuma ação concreta com relação a isso. Fica aí uma situação bastante triste e delicada. Quero, antes de passar para o próximo assunto, sugerir aí aos ouvintes, aos telespectadores que assistam às entrevistas no canal Mesa de Debates com o professor Jefferson Gonzalez sobre precarização do trabalho docente, né? Precarização aí do trabalho dos professores, e também o Nicolas do Partido Operário Revolucionário, que é um jovem, né, um jovem militante político, e falando aí sobre juventude e política, a importância desses temas, a importância da juventude na política, da juventude de esquerda na política, e ouso dizer que uma das melhores entrevistas nessa linha que produzimos aqui no Mesa de Debates até o momento. Então vale a pena olhar aí, claro, né? Comentem, compartilhem aí com amigos, amigas, colegas afins. E para terminar, um último assunto que eu gostaria de trazer também para o dia de hoje. Ô Israel! Israel e Palestina, Oriente Médio aí, novamente vocês na pauta do dia, né? Normalmente vocês aí na pauta da semana. Hoje completando então uma semana aí de conflitos, de massacre novamente naquela região. E para variar, fala-se em conflitos religiosos, em conflitos étnicos, isso, aquilo. A questão principal é a disputa, né? O conflito de interesses entre as classes dominantes de ambos os países, que evidentemente não se dão e brigam por poder, brigam pelo controle do capital, pelo controle da terra, pelo controle dos meios de produção locais. Claro, sabemos que a burguesia israelense é gritantemente mais rica e mais forte nesse aspecto, o que tende, consequentemente, a fazer com que Israel, entre aspas, vença a guerra, né? Vença grande parte das batalhas, massacrando a população palestina, o proletariado palestino, que por sua vez também acaba sendo massa de manobra, acaba sendo vítima
tanto da burguesia israelense, quando esta revida os ataques, quando essa impõe a sua política de perseguição ao Estado palestino, e também é vítima da sua própria burguesia, dos seus próprios califas, dos seus próprios dirigentes, alguns deles, infelizmente, terroristas declarados, que também têm suas posições contrárias à existência do Estado de Israel, têm suas posições, infelizmente, distorcidas da religião islâmica e, consequentemente, profundamente machistas, profundamente preconceituosas, e que buscam adotar uma espécie de ditadura islâmica, né, também naquela região, o que acaba fazendo aí todo um aparato bastante delicado e, evidentemente, visões opostas e visões gritantemente conflitantes entre elas. E falando em conflitante, é um conflito que não teve como, ao longo da história, não acabar em milhares de mortes, bombardeios, ataques entre um e outro, e a gente vê as tristes cenas que estamos vendo aqui agora. Então não se trata, ao meu ver, né? Claro que outros podem ter opiniões distintas, opiniões divergentes, mas ao meu ver, não se trata de defender o Estado de Israel, o Estado da Palestina, ou mesmo o que querem, né, cada uma dessas nações, mas sim defender um projeto que realmente venha a limar, a acabar com esse conflito, que seria uma união entre o proletariado palestino e o proletariado israelense contra suas respectivas burguesias locais, que são de fato aqueles que estão há mais de 50, 60 anos provocando todo esse caos, provocando toda essa erupção que vira e mexe a gente vê ser instaurada nessa região. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser um tanto quanto polêmico, estranho aos ouvidos, né? Não é o que vocês devem estar habituados de ouvirem aí na Globo, ou mesmo em outros canais, em outros jornais, e muito menos nos WhatsApps aí da direita e da extrema direita, que acha que tudo é uma questão de bombardear os terroristas e tudo acabou e Israel vai ser um lugar lindo e maravilhoso. A coisa é bem mais complexa do que isso. E aliás, eu digo mais, mesmo aqui entre nós que temos essa visão de mundo à esquerda, também temos algumas divergências com essas questões que são colocadas. Eu não defendo terrorista aqui, não vou defender, e também não vou defender o Estado de Israel, a burguesia israelense, que também tem grande parte da responsabilidade e da culpa, e que não vê a hora de pôr fim na população palestina para poder ter o devido controle da terra. Isso não sou só eu que falo, infelizmente não me vem aqui à memória, mas tem filmes, e digo mais, produzidos por israelenses, falando justamente sobre o início dessa divergência, da invasão, da ocupação daquele território por parte de Israel, e como todo o problema foi se formando desde então. Lembrando o filme, achando o filme, eu prometo compartilhar aí com todos vocês. Mas a questão de Israel, ela merece ser devidamente trabalhada em um
outro momento, até para isso que eu disse ficar um pouco mais claro, mais palatável, porque, claro que no tempo aqui que eu limito, né, para não me estender muito com o notícias comentadas, é um assunto polêmico para a gente simplesmente falar que é preto no branco ou branco no preto. Há muitos tons de cinza, né, nessa discussão toda, mas que é importante ficarem devidamente atentos. Eu só peço que aqueles que me ouvem, né? Ouvem também o Mesa de Debates como um todo, não continuem caindo nessa ladainha de terroristas palestinos, árabes de um canto e Israel, coitada, tendo que se defender de ataques do outro. E também não cair nessa ladainha de defensores do povo palestino que estão ali apenas meramente respondendo a ataques e opressão do povo palestino. A coisa é um pouco mais densa, é um pouco mais complexa para a gente sentar aí e discutir. Posso até propor com o Guilherme analisarmos essa questão em um outro momento, numa outra situação. Mas, de qualquer forma, queria trazer aqui para vocês para, evidentemente, não passar em branco. De qualquer forma, ficamos por aqui com o nosso Notícias Comentadas de hoje. Dei uma pequena alongadinha, mas eram temas que achei que mereciam aí ser bem, ser bem pautados e devidamente comentados. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e um bom dia.